Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Leifert e comigo aqui em mais um vídeo, meu amigo Nando Terra. Fala galera! Estamos aqui de volta hoje, pessoal, para um vídeo especial para a final do Campeonato Brasileiro, né, que vai ser Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. Então, no vídeo de hoje faremos um mano a mano, uma comparação dos dois times, levando em consideração a temporada do Brasileirão, a temporada 2020-2021 do Campeonato Brasileiro. Não levaremos em conta totalmente a história dos jogadores, o papel, o valor deles. É a temporada do Brasileirão. Então faremos essa comparação e vamos ver como é que fica. Mas antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir a todos vocês que estão vendo o vídeo que se inscrevam no canal. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, pessoal. Deixe seu like, seu joinha. Compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo também, pessoal. Tudo isso nos ajuda muito. Mas então, sem mais delongas, vamos para a comparação dos times. Começando, obviamente, pelo goleiro. Flamengo com Hugo Souza, Internacional com Marcelo Lomba. Nando. Marcelo Lomba na lata, eu acho que isso aí até pelo tempo de... Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Para ti também, né, Fernando? Já não falei ainda. Mas é Lomba na lata essa daí, Fernando, porque até pelo tempo de carreira, pela bagagem, pelo histórico e pelo momento que vive o Marcelo Lomba nas últimas 3 temporadas, pelo menos, numa delas eleito unanimamente quase o melhor goleiro do Brasil. Temporada passada foi muito bem também. Essa temporada o Lomba oscilou. O Lomba, eu defendi inclusive a saída do Lomba do time. Agora não, isso já não interessa mais, é a reta final, é final agora, né? Agora nós estamos falando de final, galera. Então, Marcelo Lomba, na bucha. Se fosse há uns 3 meses, mais ou menos, eu iria Hugo Souza seco. Mas eu acho que ele andou oscilando, ele é muito garoto, eu não acho que a zaga dê tanta proteção para ele, então acho que o Lomba é mais decisivo em questão às vezes de milagres, de grandes defesas. Então, para mim, nesse eu fico com o Lomba, mas eu vejo o Hugo Souza com mais futuro que o Lomba. Mas no momento também fico com o Marcelo Lomba. Agora 1-0 Internacional. 1-0 Inter, isso mesmo. Agora na lateral. Vamos ir contando com a galera, Fernando. Vamos ir contando pro Sim. pessoal. 1-0 Vamos fazendo Inter. esse placar aí junto. 1-0 Bora. Inter. Isla e Rodinei, meu caro Nando Terra. Vamos começar a polêmica. Lembrando que estamos considerando que o Inter vai pagar a multa de 1 milhão para escalar o Rodinei, né? Pode ser que o Inter não queira pagar e não jogue, mas estamos considerando a informação que se tem, Fernando, já apurada, inclusive, não é confirmado. Sim. A gente só vai saber na hora de entrar em campo, até porque claro. O Inter não vai divulgar isso aí. Não vejo porquê também, mas essa informação a gente já tem de que vai ser paga já não foi pago, se já não foi acertado. Sim. Isso daí, como é que vai ser? Vai rolar o Pix. Que joga o Rodinei. Vai rolar o Pix. Ô, que Pix, hein? Ô, louco. Já caiu desse aí da minha conta, hein? Então, não. Eu empresto meu futebol. Sim. Galera, vou polemizar nessa daí. Eu acho o Isla um baita lateral, mas eu acho que o Rodinei vive uma melhor temporada e um melhor momento. O Rodinei, no recorte daquela sequência de 9 vitórias do Internacional e nesses últimos insucessos e a última vitória, o Rodinei tem sido um dos pilares do time do Abel, por questões táticas, mas ele tem jogado bem com a bola no pé também, andou fazendo gol, botando bola na trave, está muito bem o Rodinei. Não tem nada a ver com a minha opinião, galera. Quem acompanha o canal sabe que eu defendi muito que o Rodinei fosse titular desse time quando estava jogando o Heitor, e acho que está todo mundo vendo o porquê e os motivos que eu apontei lá atrás porque ele deveria ser titular. É por isso, porque é um jogador afirmado, é um jogador pronto, é um jogador que está numa fase espetacular em relação a Rodinei, é ele próprio. Então, o Rodinei. Cara, eu vou te dizer que eu não gostaria de votar no Rodinei, mas eu vou ter que votar nele, pois eu não gosto do Rodinei, eu não acho ele um jogador tão bom assim, mas eu vejo o Isla do Flamengo, um Isla muito abaixo do que foi o grande Isla. Eu não vi o Isla fazer uma atuação grande, falando, bah, esse cara veio e é o titular. Concordo. Eu não vejo o Isla um jogador grande, eu acho o Isla, inclusive, um dos buracos defensivos do Flamengo. Concordo. E muitas vezes ofensivo, que não costuma acertar cruzamentos, então eu fico com o Rodinei, mas com uma certa dor no coração, mas o Rodinei leva essa. Que é 2-0 para... Não, dor nada, cara.
Tira o rótulo, Fernando. Tirem o rótulo, pessoal. O Rodinei está jogando bola e o Rodinei é bom jogador, tá? O Rodinei é bom jogador, mas eu não sou advogado do Rodinei também. Mas que ele tá em melhor fase, tá. Ah, pois é. Então, agora foi a lateral, vamos deixar a outra lateral para em seguida, vamos para uma zaguinha então. William Arão e Lucas Ribeiro, Nando. O que tu me diz? Cara, nessa daí eu vou de Lucas Ribeiro, que anda oscilando, que não anda bem. Fez 3 partidas, as últimas 3 partidas do Lucas Ribeiro são partidas fracas, não me agradaram. Mas eu vou de Lucas Ribeiro porque eu acho ele bom zagueiro. Como zagueiro, eu acho melhor do que o Arão na comparação do Arão, mas pela questão do Arão não ser zagueiro. Eu acho que o Arão não tem característica para ser zagueiro. Acho que está sendo um desperdício da qualidade do Arão, que é um grande volante, é um grande primeiro volante, desperdiçado e de uma forma equivocada. Um jogador que não tem característica, que não tem cacuete de zagueiro. Eu tenho visto vários jogos do Flamengo, como todo mundo, e tu vê que os atacantes percebem que o William Arão não tem esse cacuete e toda hora ganham, giram em cima dele, ganham por cima pela falta de cacuete dele. Então, Lucas Ribeiro nessa daí, por ser especialista da função. Eu também, nessa eu tô contigo. É Lucas Ribeiro por ser da função, por ser um garoto que entrou muito bem, que correspondeu muito bem à ausência do Rodrigo Moledo, que era uma perda enorme para o Inter, pois é uma das melhores defesas das Américas. Cuesta e Moledo, ele supriu muito bem essa ausência, deixou o sistema defensivo, não vou dizer igual, mas praticamente com a mesma segurança e estabilidade que tinha. E ele é da posição, o William Arão não é. O William Arão, embora esteja até bem na zaga do Flamengo, não é da posição, peca em momentos por não ser da posição. Então, Lucas Ribeiro, e rapaz, já tá 3-0 pro Inter, meu Deus, olha só. Galera, que fique bem claro, tá? O pessoal sabe que a gente é gaúcho, não tem nada a ver, hein? Não tem nada a ver. Então vamos lá agora. Então, Nando, Rodrigo Caio e possivelmente Zé Gabriel pelo lado do Inter. Não precisa nem dizer Rodrigo Caio. Não precisa nem terminar o enunciado dessa pergunta. Exatamente. É Rodrigo Caio e... Não precisa nem de explicação, todo mundo que acompanha... Não, assim, ó, eu acho o Rodrigo Caio um espetacular de um zagueiro. Eu sou muito fã do futebol do Rodrigo Caio desde o tempo de São Paulo. Mas nessa comparação ainda é uma covardia, porque, olha, o Zé Gabriel, a gente sabe, todo mundo que acompanha o canal sabe a minha opinião. Eu tenho aversão ao futebol do Zé Gabriel, tenho aversão a algumas questões de violência, de deslealdade do Zé Gabriel, que eu já vi, já pontuei no canal algumas vezes. Então, assim, mas em termos de qualidade, pegando só qualidade jogador por jogador, são mundos completamente diferentes, praticam esportes diferentes, inclusive. Rodrigo Caio na lata. Concordo totalmente contigo, Rodrigo Caio, até também pela mesma comparação que a gente fez antes, né? Um também é da posição e o outro não é da posição, né? Exato. E além disso, tem também a diferença técnica absurda, é oceânica, um oceano de diferença entre os dois, então Rodrigo Caio sem nem pestanejar muito. Agora vamos então para a lateral esquerda, Nando. Felipe Luiz e Moisés. Só não quis interromper de novo, mas não precisava nem denunciado também, né? Felipe Luiz, que na minha opinião, eu nunca fui o maior fã do Felipe Luiz, mas eu acho ele hoje ainda o melhor lateral esquerdo do mundo, talvez, em atividade. Olha só, palavras fortes, Nando Terra. Eu acho, cara, eu não acho ele... Talvez eu tô aqui de bate-pronto, não tô puxando da memória nada, talvez. Eu gosto muito mais do Marcelo, mas o que eu digo é que eu avalio ele como melhor lateral, como melhor da função no mundo, talvez em atividade, pela produção. O Felipe Luiz, ele é um cara que ele sempre produz muito durante um jogo. Eu concordo totalmente. E também é uma comparação injusta, né? Ele é um cara muito melhor. É carreira, momento, é tudo melhor que o Moisés. Então... Não, é tudo, com certeza. Então... Ele é muito bom tecnicamente, mas eu não acho ele um virtuoso técnico. Eu acho ele até meio durão às vezes. Mas ele é um cara que produz muito, defensivo e ofensivamente. Ele produz os 90 minutos da partida, estando no seu melhor dia ou no seu pior dia. Exatamente. Ele produz.
E isso acho que é uma coisa que está muito difícil no futebol hoje em dia. Um jogador que produza com tanta consistência quanto o Filipe Luís. Concordo totalmente. Então ficamos com o Filipe Luís, já está 3-2 para o Inter. O Flamengo está buscando aí. Vamos para o meio de campo agora. E agora quero ouvir Nando Terra, Diego versus Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, para mim, cara, já que é para falar, hoje vamos falar. Rodrigo Dourado, para mim, desde 2015, não estou falando de hoje. Em 2015, eu o tive como melhor primeiro volante de atividade no futebol mundial naquele ano também, com o Diego Aguirre. Depois ele teve temporadas fracas, teve a Série B, agora, por último, teve lesão. Mas hoje, ele novamente é um dos melhores da função em atividade no futebol mundial. Tô para quem me dê mais do que 5 volantes no mundo que estejam jogando com mais qualidade que o Rodrigo Dourado hoje. Tu vai botar Casemiro e depois tu já vai ter dificuldade para achar um que seja assim indiscutivelmente melhor do que o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, para mim, está num grande momento, voltou, parece que não aconteceu nada de lesão. E ressaltar aqui novamente todo o mistério que foi feito na recuperação do Rodrigo Dourado, mas assim, o que está levando de paulada aquele joelho da cirurgia do Rodrigo Dourado depois da volta dele, e ele jogando muito, parece que ficou um mês fora, não 1 ano e meio como ficou, e jogando o futebol que está jogando, palmas ao DM do Inter, palmas ao Rodrigo Dourado, e assim, para mim é a seleção do campeonato. Concordo contigo, para mim é a seleção do campeonato, muito pela volta dele também. Ninguém poderia nem imaginar que depois de tanto tempo parado ele fosse voltar tão em alto nível, tão rápido. Ele voltou muito bem e se tu avaliar como estamos avaliando a temporada, não tem nenhuma comparação. Até porque o Diego por muito tempo foi banco, né? Ficou no banco, então Exato. Rodrigo Dourado, para mim, não tem muita contestação, assina embaixo com o que tu disse, Nando. E então já está 4-2 para o Inter. Vamos passando, que agora é uma boa. Gerson versus Edenilson. Meu querido Nando Terra. Dá para ficar no muro, Fernando? Não temos empate. A banca não está pagando empate. Não temos muro. Tá bom, não temos muro. Não, porque Pessoal, eu também queria. eu realmente vou dar uma resposta que no final desse vídeo, dentro da minha cabeça, eu já posso ter mudado, tá? Vou deixar bem claro. Porque eu sou tiete do Gerson. O Gerson, para mim, é um fenômeno, é um jogador incrível, incrível, que deveria ser titular absoluto da seleção brasileira e de qualquer seleção do mundo. É um jogador incrível. Como eu gosto de retirar esse abismo de futebol europeu e brasileiro e tal, estou sempre batalhando por isso, vou fazer uma comparação aqui para continuar minha toada de absurdos de hoje. Ele não deve em nada a um jogador que faz a mesma coisa que ele fora do país, chamado Paul Pogba. O Gerson é um monstro do futebol. O Gerson é um monstro. Totalmente. Agora, se a gente pegar aqui a referência, como tu falou, de campeonato brasileiro, eu acho que o Edenilson está melhor que ele. O Gerson faz uma temporada abaixo do que ele já mostrou. Sim. Não é uma temporada ruim. O Gerson não está devendo, não é nada disso, ele está bem. Mas eu acho que o Edenilson está muito melhor nesse recorte desta competição e desta temporada. Mas estou tentando aqui achar um muro, né, Fernando? Mas já que não tem, vou botar Gerson. Gerson, nessa eu acompanho o relator, eu vou de Gerson, pois eu acho que o Edenilson, apesar de estar bem, o Inter vem numa fase boa mais recente. O Inter oscilou muito no Brasileirão. Não que o Flamengo não tenha oscilado, o Flamengo também oscilou. Mas o Gerson é um cara muito diferenciado, é um cara que faz a diferença, só que ele é um cara um pouco diferente do Edenilson. Ele é um cara que não aparece tanto quanto o Edenilson. O Edenilson, ele, embora não seja um artilheiro e tudo mais, ele é um cara que aparece mais no jogo do Inter do que o Gerson. O Gerson é um cara que é decisivo, é muito importante, mas é um cara que fica meio escondido, assim, sabe, nos holofotes. O Gerson, Fernando, retratando o que tu tá falando, é aquele jogador que quando o Jorge Jesus encontrou ele naquela posição de segundo volante, que para quem não lembra,
o Gerson, originalmente no Fluminense, na Roma, e quando voltou para o Flamengo no início, o Gerson jogava pela linha de 3 meias pelo lado Sim. esquerdo, ou às vezes até pelo lado direito, mas ele jogava na linha de 3 meias. Sim. Foi o Jesus que achou ele nessa função por trás, armando o jogo por trás, como segundo volante. Na minha leitura, bem sinceramente, não acho nem tanto obra tática, foi uma acomodação de medalhões naquele momento que o Jorge Jesus fez. Enfim. E acabou dando certo, e palmas que deu certo. Então, deu Gerson 4-3 para o Internacional até este momento. Surpresa, e agora então? Hein? E agora, eu também acho. E agora então? Everton Ribeiro versus Patrick. Patrick. Seco assim? Seco assim? Seco assim, Patrick. Patrick é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se eu pudesse votar, estava aqui meu voto registrado. Patrick, o melhor do Campeonato Brasileiro, mas assim, ó, disparado. Não sei se eu concordo. Eu acho que eu não concordo com isso de ser o melhor do Brasileirão, pois ele despontou mais nessas últimas rodadas do Inter. Mas eu concordo que a nível brasileiro ele está melhor que o Everton Ribeiro, apesar do Everton Ribeiro ser um jogador melhor, um jogador bem melhor que para mim que o Patrick. Everton Ribeiro também sou fã de carteirinha, jogador incrível. Mas como estamos avaliando... incrível, seleção brasileira com méritos, também, mas está muito mal. O Everton Ribeiro está muito mal. Até não acho, cara. Eu acho que ele andou melhorando bastante raivoso nos últimos jogos do Flamengo também. Mas ainda muito longe do que ainda muito longe do que ele pode produzir. Mas ainda pegando o recorte do Brasileirão, Patrick e 5-3 Inter. Não, o Patrick é o homem do drible da Pantera Fantasma, conhece? Aquele que ele vai lá na linha de fundo, tem 2, 3 em cima dele, não tem o que fazer com a bola de alguma maneira, ele se teleporta para trás dos caras, é impressionante. Próximo então, Nando. Próximo então. Vamos lá. Arrascaeta e Praxedes. Arrascaeta. Essa também é sacanagem. Essa é sacanagem. O Praxedes a gente ainda não... Eu desconfio que o Praxedes tem ferramenta para se tornar muito maior do que a Arrascaeta ao longo da carreira. Mas a gente ainda está conhecendo o Praxedes. O Praxedes é um menino, tem 18 anos, recém virou titular do time, nessa virada de titular foi justamente ele virou titular porque encontraram a posição e a função dele, que o técnico anterior lá, o rapaz que vai jogar a segunda divisão espanhola, não tinha encontrado. Então é muito difícil a comparação, de fazer a comparação, né? Porque a Arrascaeta é outro, como eu falei do Felipe Luiz, jogador que ele joga muito, ele é um cracaço de bola, ele é um pensador de jogo, mas ele é o cara que ele arma com uma ferramenta prioritária, que é o que a gente mais cobra do melhor armador do Brasil aqui no canal, que é o Jean-Pierre do Grêmio. Exatamente. Quando a gente cobra participação. O Arrascaeta participa e produz do jogo os 90 minutos, os 100 minutos, os 200 minutos, se tiver. Ele está chamando o jogo, ele está se apresentando, ele está passando, ele está concluindo, ele está recompondo. É um jogador completo, talvez o jogador mais completo em atividade do futebol brasileiro. Concordo totalmente. Para mim também, Arrascaeta, até porque é uma comparação injusta. É um cara com uma carreira já estabelecida, um grande jogador, contra um garoto que recém está começando a trilhar o seu caminho e tudo mais. Então, para mim, é Arrascaeta indiscutível nesse momento. 5-4 Inter. Olha, tá aparelho, hein? Tá aparelho. Vamos para a próxima, então, gurizada, que agora é outra que eu acho que ainda também é uma comparação injusta, mas vamos lá. Bruno Henrique e Caio Vidal, Nando. Cara, eu vou te dizer assim, eu colocaria o Caio Vidal se a amostra dele fosse maior. Sim. O Caio Vidal também é muito recente. Eu e todo mundo, quem vier aqui e falar para vocês aí de casa ou da onde vocês estiverem assistindo, que conhece o Caio Vidal a fundo, tá mentindo, porque não conhece. O Abel foi lá, viu esse guri. Não foi nem que ele viu, a história que o Abel viu também não é bem assim. O Abel foi aos técnicos da base perguntar, precisando de um jogador assim, assim, assado, e alguém cantou para o Abel. Tem o Caio Vidal.
O Abel foi, então, olhar o Caio Vidal e disse, sobe profissional, amanhã é titular. Pronto, assim nasce Caio Vidal. Mas o Bruno Henrique é outro que eu sou fãzaço de carteirinha, porém, acho que é a pior temporada da carreira do Bruno Henrique, na minha opinião. Acho péssima. Ele melhorou um pouquinho agora, mas ainda assim jogando perto de nada. O Bruno Henrique, para mim, ao longo dessa temporada, foi a grande decepção. Para mim, talvez a maior decepção que eu tive com um jogador brasileiro esse ano. Eu concordo contigo, mas ainda assim, acho que ficamos com o Bruno Henrique, Mas né? vai Bruno Henrique. Eu Vai também Bruno acho. O Henrique. Bruno Henrique Vai também Bruno me Henrique. decepcionou, um jogador que pode mostrar muito mais, mas ele decepciona assim como o Flamengo Não, todo, né? O Flamengo inteiro decepcionou esse ano. Não conseguiu mostrar o futebol. mas como a gente tá fazendo uma avaliação individual, né, Fernando? O Sim, Bruno Henrique, ele levou a régua dele na temporada passada demais, né? demais, né? Para mim, ele era o grande jogador desse Flamengo ano Pra passado, mim também. na temporada passada. Mas, enfim, ficamos com o Bruno Henrique, o Caio Vidal talvez merecesse a menção se fosse um pouquinho mais longa a passagem dele pelo Inter atual, mas Bruno Henrique, 5-5. Vamos agora para o último dos 11, Gabigol versus Yuri Alberto. Nando Terra, o que tu me dizes? Gabigol sem pensar. Nando, tu ficou no mudo. Voltei? Voltou. Eu dizia que o Gabigol, a gente resume tudo ao fato dele ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro nas últimas 2 edições, por 2 times diferentes. Briga de novo por artilharia, é um jogador que empilha gols na sua carreira, não deu certo lá na Europa, mas aqui ele empilha gol. E o Yuri Alberto começou muito bem, deu pintas, tem horas que ele faz lances que ele se mostra que pode ser um extra classe não, mas um jogador diferente, e tem lances que ele tropeça na bola. Então, por enquanto, a minha avaliação de Yuri Alberto é um jogador nota 6. Gabigol, um jogador nota 8, 8,5 no futebol brasileiro. Concordo contigo também. Pô, como a gente concordou muito hoje, tá louco. Até concordamos demais, mas enfim. Em tudo, né? Em tudo, né? Não, eu também acho. A comparação hoje é Gabigol, que o Gabigol. E é uma comparação para mim no tudo, no geral e no momento. O Gabigol é um cara mais decisivo, é um cara que também oscilou muito nessa temporada atual. Não foi nem perto do que foi aquele Gabigol do time do Jesus, mas ainda assim é um cara decisivo, um cara que tá voltando agora, é um cara que, quando precisa, ele tá lá para meter para dentro. E o Yuri Alberto é um cara que eu esperava muito mais dele. E nos últimos jogos, mesmo com o Inter bombando, vencendo várias partidas, ele tá oscilando demais e anda oscilando principalmente para baixo nas últimas partidas. Então, Gabigol. Fechamos em 6-5 para o Flamengo nos 11, mas não podemos também deixar de falar, né, meu querido Nando? Rogério Ceni e Abel Braga. Temos que falar dos técnicos também. Cara, minhas respostas hoje é tudo na lata, é Abel, né? Pelo tempo de carreira, pelo currículo e pelo trabalho que faz. O trabalho do Rogério Ceni não é bom. Tanto que eu já falei algumas 2 ou 3 vezes aqui em vídeos do canal, vou repetir e reforçar agora. Eu tenho convicção de que o Flamengo não permanecerá com o Rogério Ceni. Ficou mudo de novo. Oi, voltou? Voltou? Eu tenho convicção, Fernando, de que o Rogério Ceni não permanecerá no comando do Flamengo, mesmo que venha a ser campeão brasileiro. Assina Portanto, Abel embaixo. Braga. Assina embaixo. Eu fico com Abel por alguns motivos. Pela história, Abel, é lógico, também não tem comparação, é injusto da nossa parte botar a história no meio, não tenho o que dizer. Mas no Claro. momento, é o que a gente comentou. Deu 6-5 pro Flamengo, foi parelho? Foi. Por quê? Porque avaliamos a temporada, o Brasileirão. Se fosse pegar a história dos jogadores do currículo, o Flamengo Não, daí ganha de é do 1 ao lavada. 11 Flamengo. Aí é Exatamente. do 1 ao 11 Flamengo. E esse é mais um motivo do porquê Abel Braga tem que ser escolhido no lugar do Rogério Ceni, pois o Rogério Ceni tem um time muito mais qualificado que o Abel Braga
ele não consegue fazer o time jogar, e o Abel Braga consegue fazer um time menos qualificado jogar mais que o do Flamengo. Então é Abel Braga, sem sombra de dúvidas. E exatamente, essa comparação ela é legal, Fernando, por uma curiosidade. Os dois assumiram Flamengo e Inter no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Olha, não me lembrava disso aí. Legal. Eles têm o recorte idêntico de jogos, de tempo. Nando, caiu teu vídeo e teu áudio. Voltou? Sim. Voltamos? Voltou. Desculpa aí, galera, mas é que tá ruim a coisa aqui. Continue, Nando. Não, que eu dizia essa questão, que essa curiosidade deles terem o mesmo recorte de jogos, né? De tempo de trabalho, uma curiosidade dos dois terem assumido os times no mesmo dia. Então é uma comparação que ela é justa na amostragem, né? No tamanho da amostragem de cada Exatamente. Um. Não tem um que tá desde a primeira rodada e o outro entrou no segundo turno. Não, escancara mais ainda também como o Abel Braga realmente está melhor que o Rogério. Claro. Por tudo isso, então. Com certeza. Então não tem, para mim não tem comparação, realmente é Abel Braga. E olha só, né, para depois o pessoal ainda vai dizer que ficamos no muro, né? Deu 6-6, ser encaixadinho para dar empate bonitinho. Que digam, cara, é nossa opinião, cara, é nossa opinião. É a realidade, é isso quem ficar nessa dúvida, Fernando, eu vou dar um conselho. Se não conhece o canal ainda, vai pegar uns vídeos antigos nossos que tu vai ver que a opinião aqui ela é forte, ela é sem amarras, ela é sem comprometimento. A gente não tem clubismo, não tem bairrismo, a gente fala o que a gente pensa de futebol. Se você que está aí nos assistindo pensa futebol diferente, faz um favor pra gente, comenta. Exatamente. Comenta aí, pessoal, diga o que você achou do vídeo, concordou com a nossa escalação, não concordou? Coloca aí embaixo, coloque o porquê e diga qual a sua escalação nesse comparativo. E coloquem a sua escalação, exatamente. Coloquem a sua escalação aí embaixo. Queremos saber. Tá? Galera, também dando recado aí, Fernando, antes de encerrar rapidinho, eu quero mandar 2 recados. Primeiro, já avisar a galera que amanhã, sexta-feira, até o dia do jogo, o canal Terra do Futebol vai estar trazendo esse material que vocês estão assistindo e mais alguma coisa. Além do pré-jogo, nós vamos fazer um pré-jogo, voltar com um pré-jogo especial de Flamengo e Inter. E vamos, de repente, bolar mais alguma coisa aí para trazer antes do jogo, né, Fernando? Exatamente isso. Faremos materiais especiais, pessoal, agora quarta, quinta, sexta, faremos alguns materiais especiais antes do pré-jogo ainda, com todas as formações, tudo que você precisa saber sobre o grande jogo, sobre a final do campeonato entre Flamengo e Inter. Então fiquem ligados aqui no Terra do Futebol. E só outro recado, então, rapidinho. Queria mandar um abraço especial aí para a galera da Balde Red, da cervejaria Balde Red, meus amigos queridos. Faz tempo que a gente não está podendo se falar, mas aí Filipe Andreola, Juliano Vaccaro, esposa dele, a Sabrina Cortez, acabaram de ter filho também, aí coisa mais do filhinho deles. Toda a galera que frequentou a Confra, quem sabe, quem esteve lá sabe para quem eu estou falando. Um beijo carinhoso e um abraço carinhoso para toda a Zona Sul de Porto Alegre. Boa, um abraço para eles. Então, meu querido amigo Nando Terra, ficamos por aqui com o nosso Mano a Mano de Flamengo. Ficou com um 6-6, muito bom, né? 6-6, empatezinho. Foi. O que é mais uma amostra, ou talvez a amostra definitiva, galera, do jogaço que a gente vai ter. Da grande decisão desse campeonato em altíssimo nível, com os 2 melhores times da competição. Exatamente. Só então, antes de encerrar o vídeo, Nando, recapitulando, né? A escalação ficou Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Aí o meio campo, né? Com Rodrigo Dourado, Gerson, Patricão, olha lá, Patricão da Massa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico, Abelão. Essa foi a escalação do... Ele já confundiu os trabalhos, né? É o Dibre da Vaca também. A escalação do Terra do Futebol.
É o Terra do Futebol, não tem problema, galera. Curta o Dibre da Vaca lá também, Facebook, Instagram, Spotify. Essa aí, pessoal, confiram lá. Então, meu amigo Nando, ficamos por aqui com o Mano a Mano e voltamos em seguida com mais um vídeo deste enorme jogo. Nando, valeu, um abraço, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Obrigado aí, Fernando. Tudo de bom para vocês. Obrigadão. E curtam que vai ter mais material de Inter e Flamengo aí na prévia desse baita jogão. E tu, gremista que está assistindo, que eu sei que vocês estão assistindo também, vai ter todo o material também na final da Copa do Brasil, mais além, viu? De Grêmio e Palmeiras, vai ter mano a mano, vai ter tudo isso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Abraço. Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Rache e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço rache e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço.